Vem cá, me conta uma coisa. Você tem adolescente na família? Ou tem um filho jovem em casa? Esse vídeo é específico para as mamães e para os papais de plantão. Você sabia que o testículo, principalmente do adolescente, pode torcer? Já ouviu falar sobre isso? Torção de testículo? Vem cá comigo nesse vídeo que eu vou te dar informações muito interessantes sobre a saúde do testículo dos seus filhos. Olha, esse tema, ele é tão importante na minha vida que foi tema da minha tese de doutorado, para você ter uma ideia. Eu fiz a minha formação num hospital público do Rio de Janeiro. Esse hospital era a referência urológica de emergência de todo o estado do Rio de Janeiro. Então você não imagina a quantidade de testículos que infelizmente foram perdidos ao longo da minha formação como urologista. Isso me sensibilizou de uma tal maneira que eu fiz questão de fazer uma tese de doutorado tentando reconstruir a estética do adolescente que perde o testículo. Mas esse vídeo a gente não vai por esse caminho. Eu vou te explicar por A mais B como isso é possível e o que você pode fazer para evitar danos maiores nos adolescentes que estão em torno de você. Esse vídeo eu falei que era para os papais e para as mamães, mas eu faço questão que você compartilhe com todo mundo que você conhece, porque é uma informação que, infelizmente, muitos médicos, inclusive, desconhecem. Bom, eu vou pegar aqui uma prótese de testículo, que é o material que a gente usa para repor, para reconstruir a estética de um menino ou de um homem que por algum acaso perde o testículo, ou por torção ou por câncer. Mas ele é interessante porque eu vou conseguir explicar para você muito bem como é que a torção funciona. O testículo ele fica dentro da bolsa, do saco, bolsa escrotal do homem. Lá dentro ele tem uma certa mobilidade. Então imagina esse elástico como sendo a artéria que leva o sangue para o testículo e a veia que tira o sangue do testículo. Isso aqui é o cordão espermático. Em algumas pessoas, o ponto de fixação aqui do testículo não existe por uma questão genética. Então essa mobilidade que todo mundo tem, nessas pessoas em especial, ela é muito evidente. Então o testículo pode, nessas pessoas, realmente torcer. Quando torce, imagina como fica o fluxo de sangue aqui. O sangue não chega e também não sai do testículo. É mais ou menos a mesma dor que a pessoa sente quando tem um infarto. Quando o sangue não chega no tecido, o tecido vai consumindo o oxigênio, que é fundamental para a viabilidade, para a vida da célula. Então, se não tem troca de oxigênio, a célula morre. Então, é um infarto testicular. Se essa torção permanecer por muito tempo, essa troca de oxigênio e gás carbônico não acontece e o testículo literalmente morre. O tratamento, depois de 6 horas, fica muito difícil promover o salvamento do testículo. Se esse testículo morrer, não tem jeito. O tratamento é a retirada dele, é a orquiectomia, o termo técnico da cirurgia. E por que isso me sensibilizou tanto, como eu falei para vocês no começo do vídeo? Essa situação da torção de testículo, ela é muito comum nos adolescentes, quando vai ter aquele estirão do crescimento. Geralmente é uma dor súbita, do nada, que aparece no testículo, muitas vezes, inclusive, dormindo. Pode acontecer depois de um trauma, depois de um exercício físico muito extenuante. Então, dê valor à queixa do seu filho, caso ele volte de um futebol, se queixando de dor no testículo. Qualquer dor no testículo no adolescente é uma emergência urológica. Aliás, essa é uma das poucas emergências em que o cirurgião tem que se deslocar da onde ele estiver para atender o seu filho na emergência. Por que essa urgência toda? Se a torção de testículo permanecer por muito tempo e o fluxo de sangue não for restaurado, esse testículo vai morrer. Os trabalhos falam de um marco temporal de 6 horas. Ou seja, 6 horas depois do início da dor, o salvamento do testículo passa a ser muito difícil. Por isso essa urgência toda. A gente precisa fazer de tudo para salvar o testículo e o adolescente não perder um órgão que, na teoria, não vai fazer falta para o resto da vida. E por que essa urgência toda? Olha, eu já ouvi muito cirurgião falando assim, cara, tem 2, se perder um, não faz diferença. Quem tem 2 rins perde um, não vive bem com o outro? Quem tem 2 testículos perde um, também vive bem com o outro. Na teoria, mas isso não é uma certeza. O testículo remanescente pode sim
fabricar testosterona, espermatozoide, manter a fertilidade desse homem. Mas isso pode não acontecer. Mais um motivo para a gente tratar isso de uma maneira rápida. Por quê? Na torção de testículo, se a gente abandona esse testículo torcido aí, mas como assim abandona o testículo torcido? Infelizmente acontece pra caramba. Muitos médicos não sabem desse diagnóstico. Então não é raro de acontecer de um adolescente ir para a emergência e sair de lá com um tratamento para dor. E vai de alta. Esse testículo no futuro, ele morre, ele atrofia. Se a gente deixar esse tecido morto ali, o nosso organismo começa a gerar anticorpos, a se defender daquele tecido morto. Esses anticorpos podem atacar o testículo bom. Então, é uma emergência urológica, sim. Óbvio que o grande objetivo é salvar o testículo, mas mesmo que a gente não consiga, a retirada do testículo é fundamental para você manter a saúde do outro. Aliás, quando a gente tem que tirar um testículo por torção, ou, graças a Deus, se a gente consegue salvar esse testículo na cirurgia, a gente tem que operar o testículo do outro lado também, porque a alteração genética que favoreceu a torção de um está presente no outro. Então, mesmo que se opere e salve um testículo, você tem que prender o outro para ele não torcer no futuro. Mas por que isso me sensibilizou tanto no hospital público que eu trabalhava? Eu tive a percepção de que essa torção acontecia numa fase muito crítica da vida do homem. E, geralmente no início da adolescência, quando as questões com o corpo, os hormônios estão à flor da pele. Então você imagina para um adolescente homem que já está vivendo todos esses conflitos da adolescência, ainda perde um testículo. Imagina como isso é de bullying na escola, como ele fica preocupado com a questão estética. Então, apesar de funcionalmente, na teoria, se viver bem com um testículo só, do ponto de vista psicológico, isso pode causar graves danos para a definição da sexualidade desse homem no futuro. Bom, foi até bom eu ter uma prótese aqui para você entender que, infelizmente, algumas pessoas perdem o testículo sim por torção, mas sempre existe a possibilidade de reconstrução estética com a utilização de uma prótese parecida com essa. Bom, você sabia que o testículo podia torcer? Essa informação foi útil para você? Curte esse vídeo, compartilhe ele com quem você quiser e fica livre para comentar aqui se você passou por alguma experiência parecida ou se tem alguma dúvida a respeito da torção de testículo. E eu estou super aberto a responder todas as suas dúvidas aqui nos comentários a respeito de dor testicular e a torção do testículo.